Olá, povo de Deus, glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz seja sobre o povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para interagir, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Bom, há um tema que está vindo com toda a força nesses últimos dias e eu gostaria de abordar esse tema com os irmãos. Qual é o tema? O tema é, afinal de contas, o diabo está preso ou não? Porque tem ganhado muita força nesses últimos dias e muitos têm comentado. Então há uma corrente que fala que ele está preso e outra corrente fala que ele está solto, entendeu? E até mesmo há uma corrente que fala um absurdo que ele foi já destruído, não existe mais. Mas vamos ficar nessa questão aqui, o diabo está preso ou não? O que você acha? O que você entende? Então eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, com a sua atenção, vamos aqui entrar dentro da palavra e vamos ver o que o Espírito Santo nos dá dentro da palavra para nós compreendermos e chegarmos a uma conclusão em relação a esse texto, correto? Então fica comigo e vamos para dentro da palavra. Antes de a gente começar a ler o texto é de Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, que é o único texto que fala sobre esse assunto, e esse assunto está inserido também no contexto do milênio. É o único texto também que fala sobre o reino milenar, o reino do Senhor milênio aqui na terra. Então o que acontece? Há três correntes básicas que falam sobre essa questão. As três correntes para a gente entender, a milenista, pós-milenista e pré-milenista. Eu quero já eliminar o pós-milenista e ficar com a milenista e pré-milenista. Eu já vou dizer para você que a minha corrente é pré-milenista, correto? A minha corrente é pré-milenista, que a vinda do Senhor virá antes do advento do milênio. Os amilenistas, eles são discípulos, para você ter uma ideia, segundo a história da tradição, os amilenistas são discípulos de Clemente, Orígenes, lá de Alexandria. O que acontece? Clemente, ele foi desenvolvendo essa questão de trazer a maioria das escrituras, principalmente o livro de Apocalipse, em alegoria, interpretar através da alegoria. A interpretação através da alegoria é correta? É uma linguagem correta? É uma interpretação correta? Sim, a alegoria, tipologia, simbologia, correto? Tudo isso é a parábola, tudo isso é uma linguagem bíblica, mas nem todos os textos da Bíblia são alegóricos, correto? São literais, tá bom? Então eles desenvolveram essa técnica. Orígenes também desenvolveu muito essa técnica de interpretar as escrituras através de alegoria, e aqui eles interpretam através da alegoria. Quando chega em Agostinho, em Agostinho de Hipona, ele é o pai que ele, lá no quarto século, mais ou menos, para você ter ideia, ele é o pai que desenvolve essa questão, entendeu? E dissemina essa questão de interpretar o Apocalipse completamente por alegoria, e esse texto aqui por alegoria. E aí vieram os anos se passando, do quarto século para cá, e foram adotando, os amilenistas foram adotando essa técnica. Quem são os amilenistas? São aqueles que creem que o Senhor, após a sua ressurreição, correto, subiu ao céu, sentou à direita do Pai, recebeu todo o poder nos céus e na terra e reina. O milênio já começou aí na sua ressurreição e na sua assunção ao céu, e ele reina em relação à igreja aqui na terra. O milênio já foi posto o reino do Senhor, e ele reina através da igreja aqui na terra, correto? Então essa é a afirmação mais forte deles, entendeu? E aí eles pregam que o diabo está preso, que o diabo não está solto, que o diabo está encarcerado, digamos assim. Mas nós vamos estudar, e nós que somos pré-milenistas, nós não cremos nisso, nós cremos que o inimigo, ele não está preso segundo a palavra de Deus, certo? Então nós vamos consultar aqui Apocalipse capítulo 20, diz assim, versículo 1, e vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão,
E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, tá? Até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse é o texto, entendeu, de Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, que fala sobre essa questão. Bom, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós encontramos outros textos para nos afirmar essa questão, para nos atestar essa questão. Eu quero recorrer a você, a Apocalipse ainda, capítulo 9, você vê em Apocalipse capítulo 9, né? Apocalipse capítulo 9, vai falar sobre essa questão. Aqui é a quinta trombeta, né? Apocalipse capítulo 9, e na quinta trombeta, o que acontece? João narra, ele vê, e o quinto anjo tocou a trombeta, ele viu uma estrela aqui do céu, caiu da terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Aqui está falando nesse período da grande tribulação, o juízo sobre a terra, e aqui nós temos aqui o poço do abismo, que é o mesmo lá de Apocalipse capítulo 20, entendeu? Você vê que há uma legião lá nesse poço do abismo, que serão liberados, correto? Serão liberados para atormentar o homem por 5 meses na face da terra. Então você vê que vai ser um período devastador na face da terra, de muita dor, de muito sofrimento, até a morte vai ser retida. Desejarão morrer, mas não poderão morrer, porque a morte será retida, e será então um momento muito difícil para o homem na face da terra. É um juízo de Deus. Mas eu quero aqui pegar com você a questão de que eles estão presos, correto? Porque João vê um anjo que desce do céu, uma estrela é um anjo que desce do céu, né? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, se foi dado a chave, ele vai abrir para liberar, correto? Entende? Aqui está literal, ele vai abrir para liberar. Então, eles estavam presos. Aqui é mais um texto indicando a questão desses demônios presos no poço do abismo. Agora, vamos ver outros textos. Vamos recorrer a outros textos. Em Apocalipse 9, um fato importante para entender o relato da prisão de Satanás, que esses gafanhotos demônios estão presos, literalmente. Nesse mesmo capítulo 9, 13 e 14, também encontramos essa informação de que anjos caídos presos, que serão soltos. Aqui também é um texto literal. Então, aqui no versículo 13 e 14 ainda, a sexta trombeta toca, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontos do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então você vê aí mais um relato de anjos, ou seja, de demônios, anjos caídos, presos lá nessa questão aqui do poço do abismo, nessa região, aonde Satanás também será preso. Quando chega em Apocalipse capítulo 20, você vê diferente a narrativa. A narrativa é outra, a narrativa é essa aqui, ó. A narrativa é essa aqui, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, e ele prendeu o dragão. Quer dizer, então aqui em 9, de 1 a 3 e 14, 13, 14 e 15, fala que eles foram soltos, correto? Os demônios foram liberados do poço do abismo. E já
em Apocalipse capítulo 20, você está acompanhando, Satanás vai ser preso, né? Um anjo com a chave do abismo e com a cadeia prende Satanás, a antiga serpente. Por que a antiga serpente? Porque lá do Éden, se você for buscar lá do Éden, né, a serpente que enganou Eva, então a antiga serpente que é Satanás, correto? Muito bem, então você vê a diferença de 9 do capítulo 9, que eles são liberados, e do capítulo 20, ali no advento do milênio, que ele é preso, Então, está bem claro isso, e há outros textos que nos afirmam isso, que nos dá base para isso. Por exemplo, 2 Pedro 2,4, vamos lá em 2 Pedro 2,4, nós estamos aqui em 2 Pedro 2,4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, pois entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja bem, aí você também vai em Judas, estou aqui pertinho, vamos lá em Judas, que é mais um texto, né? É a mesma coisa aqui de Pedro, mas eu quero ler para você, para ter mais uma base. Judas 1,6 diz assim, né, no versículo 6 de Judas: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, tanto em Pedro, que fala que esses anjos, eles foram encerrados, lançados no inferno, e foi entregue às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Também Judas fala que esses anjos que não guardaram as suas posições, seus principados, né, mas deixaram a sua própria habitação, quer dizer, pecaram contra o Senhor, reservou-os na escuridão e em prisões eternas. Então eles foram também presos, da mesma forma que Satanás será preso. Então você vê aí você pode perguntar, que anjos são esses? Foram os anjos que acompanharam na rebelião, ou foram outro tipo de rebelião, outra situação? Não, esses anjos aqui, eles receberam um maior duro castigo de ficarem presos, eles estão reservados para o momento certo, para uma hora certa. Assim aprove a Deus fazer isso, correto? Nem todos foram presos, mas esses aqui o Senhor guardou eles e reservou eles para esse momento específico sobre a face da terra, correto? E eles serão liberados no momento certo. Muito bem, então você vê que quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 20, né, nós encontramos ali João literalmente falando, né, da prisão de Satanás. Só com esses textos podemos afirmar que Apocalipse 21:3 é literal, mas vamos prosseguir no estudo. Vamos recorrer a um texto de Lucas 8:31. Lucas 8:31 vai falar que os espíritos imundos rodam para que não sejam mandados lá para o abismo, né? Lá para o abismo. Então, eles rogam ao Senhor Jesus. O que acontece? Eles conhecem essa região, eles sabem dessa região, então eles têm pavor dessa região, eles não querem ir para lá. Já estão lá presos, que a gente acabou de ler, mas eles não querem ir para lá, não nos mande para o abismo. Correto? Então eles têm pavor, eles mesmos têm pavor desse lugar, né? Então você vê aí Lucas 8:31 falando sobre essa questão, né? E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Os demônios conhecem bem esse lugar de confinamento espiritual, né? Como fosse uma grande prisão espiritual. Nós vamos finalizar, porque esse assunto, né, irmãos, ele é interessante, é muito profundo, mas só esses textos aqui, só o que a gente já está aqui analisando, já dá para entender. Afinal de contas, o diabo está preso ou não? Agora eu quero te dar vários textos que atestam que o diabo ele está solto e que será preso, ainda está solto, agindo por ordem do Senhor, por permissão do Senhor. Correto? Então, veja aí, em Atos 5:3 vai falar que Satanás, Pedro fala para Ananias, por que
Satanás, você permitiu que Satanás enchesse o teu coração. Olha, ação do inimigo. Já depois do seu ressurreto, assunto ao céu, a igreja pregando, fazendo a obra, e ali Pedro fala, Ananias, por que tu permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Olha aí, a ação de Satanás, não está falando de um demônio, está falando de Satanás. Mais um texto aqui, 2 Coríntios 4,4, Paulo fala também que é o seguinte, Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o Evangelho, a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma ação, o Deus desse século cegou, quer dizer, ele está agindo, cegando, causando cegueira espiritual do entendimento das pessoas, para que não entendam o plano da salvação em Cristo Jesus. Olha aí, então há vários tipos de cegueira. A idolatria é muito forte, uma cegueira muito forte, e tem muitas outras aí que eu poderia citar, mas não é o caso. Então, olha, mais uma ação que eu estou te dando aqui, que a Bíblia está falando para mim e para você, que Satanás, ele está agindo, ele não está preso ali sem nenhum tipo de ação. Bom, Efésios 2,2 vai falar que o príncipe da potestade do ar opera agora sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência estão sobre o domínio do príncipe da potestade do ar, que é Satanás também. Vários nomes que ele tem na Bíblia. Então, mais um, Efésios 2,2. Efésios 6,12 vai falar que o inimigo, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestade, contra os príncipes das trevas, as hostes da maldade nos lugares celestiais. E Paulo nos manda revestir de toda a armadura para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Olha aí, então você vê mais uma ação do inimigo e Paulo assim colocando para nós, tá, essa questão aí muito importante para a igreja, de se revestir de toda a armadura. Efésios 4:27 vai falar ali também, Paulo, não deixe lugar à igreja de Éfeso, não deixe lugar ao diabo. Olha só, para não dar lugar a ele é porque ele está agindo, ele está por aí, correto? Ele está por aí, ainda que ele não seja onisciente, né, onipresente, melhor dizendo, mas ele está por aí, então ele está agindo, não deixe lugar ao diabo. É uma recomendação, uma advertência do apóstolo. Em 1 Pedro 5,8 também Pedro fala, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, né? O perímetro é muito próximo, anda ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Então, mais uma ação, a Bíblia apresentando mais uma ação que ele está agindo solto, livremente, por permissão do Senhor, até chegar o momento que ele vai ser preso. Mais um texto aqui, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então está aí esses textos, eu poderia trazer muitos outros aqui, o texto que ele impediu Paulo e outros, né? Texto da ação dele, né? Livre, agindo com permissão do Senhor, eu poderia citar, mas só esses que eu já citei para você, você já chega a uma conclusão que verdadeiramente Satanás, ele não está preso, ele está solto. Aquela passagem que citam de Marcos 3:27, que o Senhor entrou na casa do valente, maniatou o valente e saqueou todos os seus bens da sua casa, ali está falando sobre que o Senhor venceu ele, o Senhor o expôs publicamente, o Senhor dominou, o Senhor foi mais forte, mais poderoso do que ele, o venceu, através da sua morte e ressurreição. Está falando sobre isso, correto? O Senhor já vinha expulsando os demônios, o Senhor já vinha libertando as vidas, e aí finalmente o Senhor vai, como está lá em Colossenses 2:13, 14 e 15, fala que o Senhor expôs eles publicamente, sabe? E deles triunfou na cruz. Está falando sobre essa questão. Agora, de colocar Satanás preso, tá, por um período de tempo, correto? Por um período de tempo, sem ele agir, sem os demônios agir, só quando chegar no advento do milênio, antes do milênio um pouquinho, correto? Então você vai
vendo que o Senhor, ele vai, vamos para Apocalipse capítulo 20, você vê que tem aqui um advento e há uma cronologia. Muitos falam que não, mas há uma cronologia. Qual é a cronologia? A cronologia depois que a grande tribulação passa, o Senhor começa então a tratar com toda a força do mal, com o falso profeta, com a besta que é o anticristo, correto? Prende eles, correto? Lança eles no lago de fogo, são os primeiros a inaugurar o lago de fogo, segundo a escatologia, correto? Esse lago de fogo não é o poço do abismo, já é um outro lugar, não é o inferno, é um outro lugar, correto? Então são lançados no lago de fogo e depois o Senhor vai tratar com Satanás, prendendo ele, correto? Prendendo ele, e ele vai ficar ali bloqueado, a sua ação, ele não vai ter como mais agir sobre a face da terra, sobre os homens, correto? Ele vai ficar preso por esse período de tempo, correto? E aí o Senhor estabelece o seu milênio, correto? Uns falam que é uma plenitude de tempo, né? Porque 1000 anos para o Senhor como um dia para o Senhor como 1000 anos, correto? É uma coisa muito profunda. Uns falam que é uma plenitude de tempo, correto? Então, outros falam que é um tempo exato, né? Por causa da numerologia, 1000, né? Mas eu quero também aqui crer que será um reino de 1000 anos, correto? 2000 anos aí a gente não está mais de 6000 anos a terra não está sofrendo a equação desse maldito, não é isso? De Jesus para cá, né, a descer, né, depois de Cristo, você vê que 2000 anos já se passou, ele agindo aí, e a terra sofrendo por causa desse maldito. Então você vê que 1000 anos, eu entendo que será literal também 1000 anos de paz. Quer dizer, é só aquela poderosa, digamos assim, aquela poderosa palhinha do Senhor, do seu reino, mas depois vai haver um reino mesmo, né? Quando o Senhor aniquilar toda a força do mal, banir da terra toda a força do mal e fazer novos céus e nova terra, aí você vai ver que glória, muito mais do que esse milênio aqui, correto? Mas é só uma prova do Senhor, uma poderosa prova do Senhor, do que é o seu reino na face da terra, correto? Então nós temos aí o Senhor no capítulo 19 vindo, aniquilando a vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta, e chega aqui no capítulo 20, João vê que esse anjo pode ser o próprio Senhor, porque o próprio Senhor tem a chave lá do abismo, que está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18, e vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e o lançou no abismo. Então está bem claro isso aqui, correto? O Senhor vem e começa a tratar com toda a força do mal. Depois ele vai ser solto por um espaço de tempo, né? Volta a enganar as nações, mas o Senhor agora o prende de novo e lança-o, né, no lago de fogo. Agora não é mais no poço do abismo, não é ali no abismo, agora é no lago de fogo, definitivamente. De lá ele não sai nunca mais. Aí depois é o inferno, depois por último é a morte, e todos que não forem encontrados escritos no livro da vida. Então a palavra de Deus é bem clara, e eu te dei aqui vários textos. Esses textos são textos chaves para você entender que o inimigo está agindo livremente com a permissão de Deus, mas está agindo livremente sobre a face da terra. Conclusão: o diabo, afinal de contas, o diabo está preso ou não? Nós chegamos à conclusão então que ele está, segundo a Bíblia Sagrada, ele está solto, agindo com permissão do Senhor, mas que o tempo dele já está determinado e contado. É por isso que ele está agindo cada vez mais rápido, com mais fúria, com mais ímpeto, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele já está chegando.
correto? Então que Deus te abençoe, que você tenha entendimento da Escritura, que o Espírito Santo abra seu entendimento, que você possa ter sede da palavra de Deus. Veja bem, Isaías 44 fala que o Senhor só derrama a água dele sobre os sedentos. Se você não tiver sede, o Senhor não vai derramar a água dele. Por quê? Porque ele não desperdiça a sua água. A água representa a palavra, representa a unção, a presença do Espírito Santo. Então ele só derrama a água dele quando encontra alguém sedento dele, sedento da sua palavra, e que você possa ser essa pessoa sedenta da palavra para receber as águas do céu, as águas de Deus, tá bom? E Deus te abençoe, que Deus assim te fortaleça e que Deus te dê uma grande vitória nesse dia, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, correto? Então eu encerro por aqui, fico por aqui, até a próxima. E você dá lá o seu like lá, você ative o sininho, se inscreva no canal, divulgue esse canal. É um canal que tem a intenção de a gente estar aqui ministrando a palavra, interagindo com você, tá bom? Que Deus te abençoe, shalom, em nome de Jesus, tá bom? E que até a próxima.